Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma mulher que completou 34 anos este ano. Agora, depois de um ano de casamento, tornei-me solteira novamente e estou me preparando para um novo começo. Já se passaram 6 meses desde que me divorciei. O estresse durante o ano de casamento foi imenso, mas a situação após o divórcio parece tão libertadora e divertida, e até um pouco deliciosa, que queria compartilhar essa história com todos vocês. Casei-me aos 33 anos, o que não é considerado tarde nos dias de hoje, mas também não foi cedo. Não é que eu sentisse que precisava me casar. Não sou uma pessoa que é contra o casamento, mas também não queria me apressar para casar só porque tinha chegado à idade de casar. Afinal, o casamento significa que você, a pessoa com quem você viveu toda a sua vida como um estranho, e ambas as famílias, se tornam uma única família. Não há garantia de felicidade só porque você e seu parceiro estão bem, sem mencionar o estresse que os conflitos de opinião entre as famílias podem causar. Como alguns podem saber por histórias na internet de vizinhos, a vida de casado não é fácil. Então, pensei no casamento como algo que aconteceria se tivesse que acontecer, e se não, não. Em vez disso, concentrei-me no meu trabalho. Minha mãe, ao me ver, dizia que meu modo de pensar estava errado e que eu mudaria de opinião à medida que envelhecesse. Mas até agora, nunca pensei que minha maneira de pensar estivesse errada. À medida que envelhecia sem mostrar interesse em me casar, focando apenas no meu trabalho, e conforme as rugas começavam a aparecer no meu rosto, minha mãe parecia cada vez mais preocupada, questionando se eu realmente acabaria sem me casar. Um dia, por intermédio de alguém que conhecia, minha mãe organizou um encontro às cegas para mim e insistiu para que eu pelo menos encontrasse o homem uma vez. Dada a desesperança de minha mãe, acabei indo ao encontro às cegas como se estivesse sob uma maldição. Essa pessoa acabou sendo meu ex-marido. Nunca imaginei que terminaria casando dessa maneira. Após meu casamento, que terminou mal, minha mãe se desculpou dizendo que se não tivesse tanta pressa, pelo menos não teria que carregar o rótulo de mulher divorciada ou solteira novamente, mas na verdade não era culpa de minha mãe, e rótulos como mulher divorciada não me importavam. O homem do encontro às cegas era 4 anos mais jovem que eu. Não soube disso até ir ao encontro, e embora fosse mais jovem, não sentia que isso me diminuísse. Como fui empurrada para participar, mais do que tentar fazer as coisas funcionarem, planejava passar o tempo e depois rejeitá-lo educadamente. Durante o encontro, trocamos apresentações e tivemos uma conversa, mas parecia que ele também não estava muito entusiasmado. Naquele momento, pensei que talvez ele estivesse decepcionado por eu ser mais velha, o que me fez sentir um pouco mal, mas acabou que não era isso. Não me lembro bem como a conversa surgiu, mas após a refeição, contei ao meu futuro marido sobre meus verdadeiros sentimentos. Eu disse a ele que, como havia planejado antes do encontro, realmente não tinha nenhum interesse especial e que tinha vindo com a intenção de rejeitar desde o início. Ele disse que sentia o mesmo. Na verdade, ele também não tinha muito interesse em se casar, e tinha sido empurrado a participar pelos apelos de sua mãe. Sendo filho único e com uma mãe viúva, mencionou que se sentia pressionado por sua mãe, que insistia em seu casamento, e deixou claro que não queria se apressar para casar. De alguma forma, acabamos falando sobre nossas percepções do casamento, e quanto mais conversávamos, mais percebia que pensávamos de maneira semelhante e a comunicação fluía bem entre nós. E embora originalmente planejássemos nos despedir após a refeição, ambos queríamos continuar conversando, então acabamos indo a um café próximo para continuar a conversa. Na verdade, tivemos muito mais diálogo no café do que durante a refeição. Eventualmente, começamos a nos comunicar regularmente, como nossos locais de trabalho eram próximos, nos víamos frequentemente. Cerca de 6 meses depois, a conversa sobre casarmos surgiu naturalmente. Como mencionei antes, meu marido compartilhava uma visão similar do casamento comigo. Ele não gostava da ideia de prestar homenagem às nossas famílias por obrigação, como se estivéssemos vigiando nosso comportamento, e também não queria estar atado às relações com outras famílias.
ele queria ter um casamento feliz e amoroso, apenas nós dois. Em outras palavras, embora a realidade do casamento envolva a união das famílias, senti que com esse homem, o tipo de vida matrimonial em que apenas nós dois seríamos o foco, era possível. Eventualmente, comecei a pensar que poderia me casar com este homem, e antes que percebesse, estávamos preparando o nosso casamento. Durante a preparação do casamento, percebi que o casamento não poderia ser exatamente como eu havia imaginado. Por exemplo, eu queria um casamento pequeno, convidando apenas aqueles que realmente celebrariam nossa união, mas minha sogra insistia em convidar muitas pessoas e fazer o maior possível. De fato, não compareceram tantas pessoas quanto minha sogra esperava, o que resultou em gastar desnecessariamente muito dinheiro em muita comida, o que foi um incidente não tão engraçado. Mas isso não foi nada comparado ao que aconteceu depois do casamento. Também houve alguns problemas ao preparar nosso lar para recém-casados. E embora o dinheiro que eu tinha preparado não fosse especificamente para o fundo matrimonial, acabei contribuindo mais do que meu esposo. Era natural, considerando que eu havia começado a trabalhar antes dele e que era mais velha, então tinha economizado mais dinheiro. Pensei que, no final, seríamos uma família, então não importava quem contribuísse mais ou menos. Com os $50.000 que meu esposo contribuiu e o dinheiro que eu havia economizado, mais um empréstimo, conseguimos nosso lar para recém-casados. Embora não tenhamos conseguido encontrar uma casa exatamente no centro da cidade, perto de ambos os trabalhos, encontramos um apartamento bem localizado com bom acesso ao transporte público para nossos locais de trabalho. Era relativamente novo e com boa infraestrutura ao redor, então pensei que tínhamos encontrado uma boa casa para nossa situação. Quando chegou a hora de pegar o empréstimo, embora eu desejasse o apoio financeiro da minha sogra para evitar os juros, meu marido sugeriu que se pedíssemos ajuda agora, poderia ser complicado fazê-lo no futuro quando realmente precisássemos, então decidimos lidar com isso por conta própria. Sabíamos que a situação econômica da minha sogra não era a melhor e que ela não tinha seus fundos de aposentadoria totalmente assegurados, então concordamos em seguir o conselho do meu marido. Logo após conseguir nossa casa, minha sogra expressou seu descontentamento com a compra. O preço do nosso novo lar era de cerca de $200.000, e ela parecia bastante chateada com isso. Perto de onde minha sogra mora, havia casas de cerca de $100.000 que, segundo minha sogra, seriam suficientes para nós. E ela se indignou que um casal recém-casado que está apenas começando sua vida juntos optasse por um apartamento novo em vez de algo mais econômico e prático. Não entendi por que minha sogra fez esses comentários quando ela nem sequer havia contribuído com um centavo para a compra da casa. Mais tarde, disse ao meu marido que não conseguia entender por que sua mãe estava irritada e que definitivamente não poderíamos nos mudar para um apartamento antigo perto da casa dela, como ela sugeriu. Felizmente, meu marido estava do meu lado nisso. Antes de nos casarmos, eu me preocupava que, sendo mais jovem e aparentemente incapaz de desobedecer a sua mãe, isso pudesse ser um problema, mas fiquei aliviada ao ver que ele sabia manter sua posição quando necessário. No entanto, por mais que meu marido mantivesse sua postura, o amor excessivo de minha sogra por seu filho gradualmente começou a me esgotar. Todas as manhãs, apesar de estarmos ocupados nos preparando para o trabalho, minha sogra ligava diariamente. Ela se preocupava se eu havia preparado o café da manhã para seu filho, dizendo que se ele não tomasse café da manhã, não teria energia para o dia todo. Insistia que sempre havia garantido que seu filho tivesse um café da manhã completo, sugerindo refeições como mingau que são fáceis de digerir, dizendo que ele gostava de ovos fritos e que eu deveria prepará-los todas as manhãs. Como nosso lar estava bem conectado, mas não exatamente perto do trabalho, e a viagem era longa, era impossível preparar o café da manhã nessas manhãs agitadas. Além disso, eu não sou uma pessoa que toma café da manhã, então essas ligações matinais se tornaram uma fonte de estresse para mim. Cansada dos constantes repreensões matinais de minha sogra, disse ao meu marido que, se ele quisesse tomar café da manhã, deveria se virar sozinho. Naquele momento, ele ligou para sua mãe para confrontá-la sobre este assunto. Meu marido também me apoiou nisso, e eu esperava que, vendo sua atitude, as reclamações de minha sogra diminuíssem gradualmente, fazendo-me pensar que em breve poderíamos ter a vida matrimonial ideal que eu havia imaginado.
Nunca esperei que as coisas tomassem o rumo que tomaram. Afinal, a vida da minha sogra é a vida dela, e a nossa vida é a nossa vida. Mas 3 meses após nos casarmos, a atitude do meu marido mudou completamente em relação à sua proposta inicial de que deveríamos apenas apoiar ambas as famílias com as despesas de subsistência. Um dia, meu marido me ligou com uma expressão séria na voz, dizendo que tinha algo importante para discutir comigo. Quando perguntei do que se tratava, sugeriu aumentar a quantia de dinheiro que dávamos para a mãe dele para a manutenção dela. Ao perguntar por quê, ele explicou que a saúde da mãe estava piorando e que ela queria deixar seu trabalho na cozinha de um restaurante. Embora ela ainda não tivesse atingido a idade de aposentadoria e tivesse um trabalho estável, eu não podia simplesmente aceitar a proposta do meu marido assim. Ao indagar sobre sua saúde, ele me disse que sua mãe reclamava de visão turva e dores nas costas. Isso me deixou um pouco desconfortável. No entanto, sugeri que talvez sua mãe pudesse reduzir suas horas de trabalho. Mas também disse que deveríamos aumentar a manutenção para meus próprios pais para $500 para manter a equidade. Meu marido reagiu perguntando como eu poderia ser tão calculista, especialmente quando se tratava de sua mãe, e disse que nunca imaginou que eu responderia dessa maneira. Ele argumentou que, dado que meus pais estavam ambos trabalhando e meu pai ainda estava vivo, deveríamos nos concentrar em cuidar melhor da mãe dele e questionou a necessidade de também aumentar a manutenção para meus pais, o que o enfureceu. Decidi seguir a sugestão do meu marido para evitar conflitos, um dos principais motivos pelo qual eu tinha hesitado em me casar em primeiro lugar. Parece que meu marido notou minha relutância, mas agradeceu meu acordo e prometeu não discutir mais sobre a manutenção de sua mãe. Pensei que o assunto seria resolvido sem mais disputas. Vários meses se passaram desde então sem problemas graves. No entanto, logo surgiram outros problemas. Em outra ocasião, meu marido me enviou uma mensagem após o trabalho, dando-me um endereço e dizendo que tinha algo sério para discutir. O endereço que meu marido me deu ficava perto da casa da minha sogra, o que me deixou um pouco inquieta. Ao chegar, de fato, meu marido e minha sogra já estavam lá me esperando. Ao me sentar, meu marido começou a falar sobre o cuidado com sua mãe. Ele disse que se apenas fornecêssemos suporte financeiro, estaríamos vivendo vidas separadas como se não fôssemos uma família. Apesar de tudo que ele havia dito antes, agora sugeriu que, já que sua mãe estava envelhecendo e se enfraquecendo, eu deveria deixar meu trabalho para cuidar dela. Fiquei atonita com a sugestão, sem palavras, e então minha sogra interveio com comentários ainda mais impactantes. Ela disse que já tínhamos tido tempo suficiente de vida matrimonial sozinhos por 1 ano, que era hora de deixar de lado a vaidade e o luxo, e sugeriu que vendêssemos nosso apartamento e nos mudássemos para a casa dela. Até mencionou que, aos meus 34 anos, eu já estava em risco de ter uma gravidez tardia, insinuando que deveríamos ter filhos o quanto antes. Argumentou que, vendendo a casa e pagando a dívida, restaria uma soma substancial de dinheiro, sugerindo que com essa quantia, eu poderia me dar ao luxo de não trabalhar. Esta reviravolta dos acontecimentos, completamente inesperada e contrária aos nossos planos e discussões anteriores, me deixou completamente atordoada e sem saber como responder a tais demandas e pressões. Minha sogra argumentava que mudar para a casa dela, que era menor que a nossa, reduziria as tarefas domésticas e, se tivéssemos um filho, poderíamos nos revezar no cuidado, sugerindo que seria uma boa situação para mim. Quando mencionei que ainda não estávamos pensando em ter filhos, ela se mostrou incrédula, especialmente porque havia oferecido cuidar das futuras crianças. Argumentou que se tivéssemos um filho enquanto morássemos sozinhos em nossa casa atual, deveríamos fornecer a ela pelo menos $2.000 mensais para despesas e manutenção, mas se morássemos juntos, ela ajudaria com as tarefas domésticas e cuidaria da criança sem pedir dinheiro extra, criticando minha incapacidade de fazer esse simples cálculo. Não tinha intenção de ser desagradável com minha sogra desde o início. Queria apenas rejeitar sua proposta da maneira mais educada possível, pensando em como fazer isso sem ferir seus sentimentos. No entanto, quanto mais ela falava, mais percebia quão excessivas eram suas demandas, até que cheguei a um ponto em que perdi a paciência e respondi sem perceber. Aceitei seguir seus planos, vender nossa casa e tentar ter um filho o quanto antes.
mas insisti que não deixaria meu trabalho e não nos mudaríamos para a casa dela. Meu marido reagiu negativamente à minha declaração, questionando como iríamos lidar com a situação da criança e onde viveríamos, me dizendo para parar de falar bobagens e ficando irritado comigo. Este momento marca um ponto crítico em nosso relacionamento, revelando não apenas as expectativas conflitantes entre nós, mas também as pressões externas que influenciam nossas decisões de vida. A situação se tornou um claro exemplo de como as diferenças nas expectativas familiares e pessoais podem criar tensões significativas em um casamento. Disse ao meu marido para ficar quieto e, na frente da minha sogra, joguei a água do meu copo no rosto do meu marido. Em seguida, disse claramente à minha sogra o que eu pensava. Após vender a casa, dividiríamos o dinheiro conforme havíamos contribuído inicialmente para comprá-la, e eu não me mudaria para a casa dela, mas para a casa dos meus pais. A casa dos meus pais é mais próxima dos nossos trabalhos, é maior e tem quartos disponíveis. Além disso, minha mãe poderia cuidar da criança enquanto eu continuo trabalhando, o que seria mais benéfico para nós. Também mencionei que daria aos meus pais $3.000 mensais, incluindo a vida e o aluguel da casa. Minha sogra, sem prestar atenção ao meu marido que ainda estava surpreso pela água que eu havia jogado nele, começou a protestar energicamente quando terminei de falar, me acusando de desprezá-la e ao seu filho. Terminei a conversa e finalmente disse que me divorciaria do seu filho caso não seguissem minhas instruções, e levantei-me para ir embora. Antes de sair, enchi um copo de água porque estava com sede. Quando estava enchendo o copo, meus olhos e os da minha sogra se encontraram brevemente, e notei que minha sogra estremeceu, provavelmente pensando que jogaria a água nela também. Naquela noite, depois de chegar em casa mais tarde do que eu, meu marido começou a se zangar sem sentido, me criticando por ter envergonhado sua mãe em público. Ele se perguntava como eu poderia fazer algo assim, especialmente com sua mãe. Em resposta, gritei que se ele queria tanto estar com sua mãe, deveria ir viver com ela, e o expulsei de casa. Meu marido nunca desistiu da ideia de cuidar de sua mãe, e sem conseguir chegar a um acordo, decidimos nos divorciar mutuamente um mês depois. Dividimos as despesas do casamento igualmente, conforme o que cada um havia inicialmente contribuído. Mudei-me de volta para a casa dos meus pais e desde então não tive contato com a minha ex-sogra ou meu ex-marido. Recentemente, no entanto, precisei entrar em contato com meu ex-marido por um motivo muito particular, o que também me motivou a compartilhar esta história com vocês. Após me mudar de volta para a casa dos meus pais e me adaptar à minha nova vida, notei que faltava um relógio de pulso que normalmente não usava muito. Após procurar sem sucesso, lembrei que o havia guardado em uma caixa com os pertences valiosos do meu marido enquanto organizávamos a casa após nos separarmos. Considerei simplesmente esquecer o relógio, mas em poucos segundos percebi que não queria fazer isso. Não queria dar nem um centavo ao meu ex-marido. Depois de muito deliberar durante um dia de trabalho, decidi contatá-lo para dizer que passaria pela casa de sua mãe no meu caminho de volta para casa para pegar o relógio. Mas então, meu ex-marido me deu um endereço desconhecido ao invés da casa dos seus pais. O endereço que meu ex-marido me deu estava a menos de 15 minutos do seu local de trabalho. Ao descer do trem e entrar nos becos perto do mercado, me deparei com uma área cheia de pequenos prédios de apartamentos. Depois de vagar um pouco, liguei para o meu ex-marido, que apareceu de um desses edifícios com uma aparência descuidada. Seu cabelo estava oleoso, como se não o lavasse há dias, e sua barba estava irregular, dando-lhe um aspecto muito desleixado. Eu só queria pegar o relógio e ir embora, mas ele perguntou se eu tinha um momento para conversar, e eu concordei. Perguntei como ele acabou morando neste lugar, especialmente depois de insistir tanto em cuidar de sua mãe. Não pude evitar de rir alto ao ouvir sua resposta, me sentindo estranhamente satisfeita. Acontece que, depois de arrumarmos nossa casa, ele também se mudou para a casa de sua mãe, como eu havia feito. Um mês depois, teve uma grande briga com sua mãe. Ela esperava viver confortavelmente, sendo cuidada pela nora e desfrutando de seus netos, mas acabou sentindo que tinha que cuidar de seu filho adulto. Ela exigiu metade do seu salário em troca de fornecer comida, lavanderia e alojamento, o
o que levou a constantes discussões sobre responsabilidade e, finalmente, a sua expulsão de casa. Então, com lágrimas nos olhos, ele me ofereceu um pedido de desculpas sincero e sugeriu que poderíamos tentar novamente, uma proposta que eu achei completamente sem valor. Depois de receber o relógio, disse a ele com sarcasmo como se sentia sendo devolvido pela mãe, a quem tanto queria. Assegurei-lhe que não precisaríamos mais nos contatar novamente e desejei que ele desfrutasse sua vida felizmente sozinho com sua mãe. Enquanto me afastava sem olhar para trás, senti uma grande sensação de alívio, até me peguei sorrindo no caminho para casa. Com isso, conclui minha história. Acredito que, embora as pessoas possam mudar externamente, quebrar promessas é algo que não se deve fazer. Aqueles que ainda não são casados ou têm filhos que estão prestes a se casar, gostaria de oferecer um conselho baseado em minha experiência. Por mais que se queira, o filho de outra pessoa sempre será o filho de outra pessoa. E, como às vezes nem mesmo conhecemos completamente o que carregamos dentro de nós, como poderíamos entender completamente outro? As pessoas podem mudar a qualquer momento. Portanto, talvez fosse prudente viver juntos sem realizar o registro matrimonial durante o primeiro ano. É algo de que às vezes me arrependo, pois se não tivesse feito isso, legalmente não seria considerada uma mulher divorciada. No entanto, estou feliz que tenho todo o futuro onde posso investir meu tempo e dinheiro apenas para mim. Obrigada a todos por ouvir minha história até o final. Espero que tenham um dia cheio de energia. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado!